Fala galera que acompanha a ESP aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é sobre os princípios e critérios que embasam a elaboração de um plano de benefícios. Por isso, caneta e papel e bora pro vídeo. Gente, então começando, a adoção de plano de benefícios, ele não vem no fruto do acaso, muito pelo contrário, é fruto de muito planejamento, de pesquisas, de entrevistas com os funcionários e a partir disso a gente consegue definir objetivos e critérios. Quais são os seus objetivos quando você oferece um plano de benefício ou qualquer benefício social para sua equipe, seus funcionários? Você quer diminuir a rotatividade, o famoso turnover? Você quer reter e atrair talentos? Você quer motivar a sua equipe? Primeiro você tem que definir o que você quer de resultado quando você age oferecendo benefícios para a sua equipe. Feito isso, a gente precisa definir alguns critérios para começar a planejar essa oferta de benefícios. Vou dar alguns exemplos práticos aqui, então já começa a anotar aí para não perder o fio da meada. 1. Custo do programa. 2. Capacidade de pagamento. 3. Necessidade real. 4. Poder de sindicato. 5. Considerações sobre impostos, muito importante e é muito negligenciado. 6. Relações públicas. 7. Responsabilidade social. E 8, as reações da força de trabalho. E para balizar esses critérios, a gente utiliza de alguns princípios. Eu vou falar alguns aqui, os principais, os mais importantes. O primeiro de todos, e aí a gente pode falar mais na visão do empresário, do gestor, que é o princípio do retorno do investimento. Então, assim como qualquer outro investimento que a gente faz, pessoal, a gente espera algum retorno positivo sobre aquilo, Apesar daquela premissa de que o benefício deva beneficiar o colaborador, ele também deve trazer benefícios para a empresa, Então o fato é, não se deve empreender nenhum benefício aos funcionários a menos que haja retorno benéfico também para a organização. E nisso a gente está falando de produtividade, motivação e tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, retorno sobre investimento. O gestor ou o empresário, dono de empresa, coloca um valor ali, esperando um resultado positivo por parte dos funcionários. Princípio número 2, relação mútua de responsabilidade. Uma relação humana mais profunda, ela só se sustenta se ambas as partes estiverem dispostas a entregar mais do que o pré-requisito mínimo exigido ali. E isso se estende à relação humana entre empresa e colaborador na oferta de benefícios. Então, a mútua responsabilidade significa que deve haver cooperação entre ambas as partes para que haja um resultado benéfico para todo mundo, para o grupo em si. Ou seja, os serviços e benefícios eles devem ser complementares. Por exemplo, quando o gestor oferece transporte para o colaborador e para a empresa, qual que é o racional por trás disso? Na verdade, ele está querendo que você, ou no caso o funcionário, evite cansaço, esforços e que você chegue na empresa mais descansado, produtivo e traga retornos maiores para a empresa, que você desempenhe seu trabalho e os serviços de uma forma muito mais eficaz. E isso se estende aos outros benefícios também. Quando oferece refeição, quando oferece assistência médica, odontológica, é tudo em prol da saúde do trabalhador para que o mesmo possa devolver em serviços eficientes, eficazes e com a produtividade ótima para a empresa e assim gerar altos resultados para a empresa, para o grupo como um todo. E quando a empresa não oferece esses benefícios para os funcionários, esses mesmos funcionários acabam despendendo tempo em atividades que demandam esforço, tempo e que não são nada produtivas. Então sim, pessoal, cada empresa, cada caso é um caso, tudo tem um propósito por trás na oferta de benefícios, pelo menos deveria ter, E cada caso deve ser tratado de maneira individual. Agora vai uma dica comportamental aqui. A nota é essa. Antes de tudo, o funcionário ele deve perceber o valor daquilo que você está oferecendo para ele. Presta atenção nisso. Muitas vezes, quando a gente oferece uma coisa de graça, muito fácil, sem muita dificuldade para conseguir, acaba não recebendo o valor necessário e devido. O que eu quero dizer com isso? Quando é muito fácil ou de graça, o próprio colaborador às vezes despreza e não tem valor percebido naquilo por achar que é de qualidade inferior ou por achar que é simples obrigação da empresa.
E aí todo o seu objetivo do planejamento de benefícios vai por água abaixo. Lembrando, cada caso é um caso, mas às vezes é bom você considerar colocar o benefício como uma conquista e não uma oferta. Pegou o racional? Então os dois principais princípios são o da mútua responsabilidade e do retorno sobre o investimento. Mas agora eu vou citar outros também. Caneta e papel na mão, moçada. Os benefícios devem satisfazer uma necessidade real. O grupo é muito mais eficiente do que o indivíduo. Ou seja, os benefícios devem contemplar o grupo e não necessidades individuais. Os benefícios devem contemplar o máximo de pessoas possíveis e não um seleto grupo. A elaboração do plano de benefícios deve evitar conotações paternalistas, né? O funcionário deve participar do desenho desse planejamento de benefícios. Os custos devem ser friamente calculados e a empresa deve conseguir sustentar esses custos no longo prazo, não no curto nem no médio, no longo. Então, definido os princípios, vamos só para finalizar aqui, 3 premissas básicas para fazer isso tudo acontecer de maneira correta. O plano de benefícios deve ser vantajoso tanto para a organização quanto para o funcionário. Todo mundo deve ganhar com isso. É um jogo de ganha-ganha. Antes de mais nada, deve ser viável financeiramente, por isso deve ser calculado muito bem. Não queira experimentar, oferecer um benefício e depois retirar da sua equipe, por isso calcule antes. E deve ser conversado entre organização e funcionários, tudo que tange tarefa, tempo, valor, resultados e tudo de bom que esse plano de benefícios pode trazer tanto para o funcionário quanto para a empresa. Espero que vocês tenham anotado tudo. Se eu esqueci de alguma coisa ou me equivoquei em outra, comenta aqui embaixo que eu vou ler, vou responder todos. Dá um like, compartilha com a galera, ativa o sininho e muito obrigado mais uma vez.